Oi, turma, tudo bem com vocês, né? Então, estamos aqui, né, com mais um retorno das nossas aulas remotas. Eu sei que muitos estão querendo, né, voltar logo para a escola, nós, professores, também, viu? Mas é necessário que tenhamos um pouquinho de paciência. Logo, logo nós estaremos juntinhos, tá? E, sem mais delongas, a nossa aula de biologia de hoje, 1º de junho, né? Nós vamos falar um assunto aí que é bastante comentado nos vestibulares e sempre, uma vez ou outra, cai questão sobre esse assunto. Esse assunto que eu apresento para vocês é características das populações. Esse assunto ele está baseado na apostila 3 de biologia e temos aqui o capítulo 1, que é essas características das populações. Então, o que nós precisamos saber? Eu vou começar agora com uma pergunta para vocês. Vocês sabem me dizer qual é a diferença entre população e população biológica? Eu quero dizer para vocês, quando a gente fala em população, nós estamos falando de um grupo de indivíduos que habita determinada região. Pronto. Quando eu falo em população biológica, aí eu já especifico mais um pouquinho. É um grupo de indivíduos, né, da mesma espécie que habita, né, determinada área geográfica. Então, no caso, a população é apenas um grupo de indivíduos vai habitar aquela região. Na população biológica, indivíduos da mesma espécie que vai habitar, né, determinada região ou determinada área geográfica. Quando a gente fala, né, dessa parte aí de população, que eu já falei a diferença entre população e população biológica, a gente precisa entender que a população de ecossistema, ela evolui com o tempo. Ela não fica só aquela mesma população do início. Então, ela vai evoluindo, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo ao longo dos anos. Por quê? Porque é necessário que aconteça esse desenvolvimento, essa evolução, até mesmo para o bem da própria espécie. Outra coisa também que a gente não pode deixar de falar dentro dessa população biológica, é que essa evolução vai fazer com que também o indivíduo dessa população biológica, no caso essa população biológica, de fato consiga, né, se adaptar àquele ambiente. E aí é necessário que tenha, né, essa evolução, porque a população ela evolui, ela cresce, ela se desenvolve. Para que isso acontece? Para que haja, de fato, o equilíbrio dinâmico dessas populações, desses indivíduos. Esse equilíbrio dinâmico, ele vai ser, né, algo que pode ser explicado por meio de duas situações. Primeiro, por meio da demografia, que a gente chama também de estudo populacional. Então, a população ela vai ter um estudo específico para que possa compreender esse equilíbrio dinâmico das populações. E aí é por isso que vai ser estudado a demografia ou estudo populacional ou demografia populacional e também a taxa de crescimento. Porque se uma população ela vai evoluir, se ela vai crescer, então vai ter uma taxa de crescimento. E aí nós veremos mais à frente sobre essa demografia e sobre essa taxa de crescimento. Como eu disse para vocês anteriormente que existem dois aspectos que são usados na caracterização da população, tá? Da população biológica. Um desses aspectos é a densidade populacional. E o outro aspecto é a taxa de crescimento que nós veremos depois. Essa densidade populacional, o que é uma densidade populacional? Na verdade, ela trata de um conjunto, conjunto de indivíduos da mesma espécie, ou seja, um número de indivíduos da mesma espécie, né, por uma área ou volume ao qual eles estão habitando.
Então, aqui eu chamo DP, que no caso densidade populacional, seria o quê? Como que eu calculo ela? Então, densidade populacional é igual ao número de indivíduos, né? Número de indivíduos da espécie biológica, né? No caso, que é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, vou pegar o número de indivíduos que existem ali habitando aquela área e vou dividir, né, pela área. Então, eu vou obter a densidade populacional. Essa densidade populacional, quando a gente fala sobre relacionado à população, né? Porque fala densidade populacional relacionada à população. A gente chama também de demografia, tá? E aí, no caso, a gente pode chamar também de densidade demográfica. A densidade demográfica, pessoal, de uma região, ela é feita, né, anualmente pelo censo. Então, por exemplo, tem o IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro Geográfico de Estatística. Esse instituto, esse órgão chamado IBGE, ele todos os anos realiza o censo para saber a densidade populacional de uma determinada região, que é onde eles vão fazer esse cálculo aqui do número de indivíduos dividido pela área ao qual esses indivíduos estão habitando. Então, como eu tinha dito, né, anteriormente, é necessário dois aspectos para que a gente compreenda, de fato, a caracterização da população como um todo. E aí, um dos aspectos é estudar, na verdade, a densidade populacional ou densidade demográfica, né, que a gente também pode chamar. E o outro aspecto é a taxa de crescimento populacional. E o que é essa taxa de crescimento populacional? Como o nome já diz, vai ser um número de indivíduos aí com relação ao crescimento. Na verdade, ela é uma variação, sendo que essa variação vai ser o aumento ou a redução de indivíduos, né, em determinada região. Essa taxa de crescimento populacional, qual é o objetivo dela? Na verdade, é compreender, de fato, o comportamento da população naquele ecossistema, bem como o aumento quanto à redução, mas é estudar o comportamento daqueles indivíduos naquela população, no caso, naquele ecossistema. E aí, para eu calcular essa taxa de crescimento populacional, nós temos aqui uma fórmula simples e básica para a gente entender, que é TCA, que é taxa de crescimento, no caso absoluto pelo fato de estudar a população como um todo, tá? E aí, taxa de crescimento absoluto é igual ao quê? NF menos NI sobre T. O que é esse NF? O que é esse NI? O que é esse T? NF é o número de indivíduos no final do processo. E NI é o número de indivíduos no início do processo. E esse T, na verdade, aí é o tempo, né? É a duração, né, que aconteceu. E esse tempo, ele é em horas. Por isso que quando eu for calcular a taxa de crescimento populacional, né, eu vou ter aí um resultado final sendo, eu obtive 10 indivíduos por hora, porque a gente utiliza aqui o tempo em hora dentro dessa taxa de crescimento populacional. E aí, quando eu tenho um aumento ou uma diminuição dessa população, nós vamos ter que compreender e caracterizar outros dois aspectos, que é a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, o nome já diz, a taxa de natalidade vai apresentar aí um aumento. Então, é o número de nascimentos de indivíduos para aquela região. E a taxa de mortalidade, né, o número de óbitos para aquela região. E, consequentemente, né, nós vamos obter a redução desses indivíduos, né, nessa região que está sendo estudada. E nós vamos dar continuação, temos muitos assuntos para poder a gente falar no decorrer. Então, por enquanto, focando aqui nessa taxa de crescimento populacional, porque ela é uma das taxas importantes dentro do crescimento daquela população, para que a gente compreenda de fato o comportamento daqueles indivíduos
como um todo. Então, dando continuação que a gente estava falando, né, sobre a taxa de crescimento populacional, né? Então, eu tinha dito para vocês, né, anteriormente, que essa taxa de crescimento populacional, ela pode ser definida, né, como uma variação. Que variação é essa? Podendo ser o aumento ou a diminuição, né, do número de indivíduos da população em um determinado intervalo de tempo. E aí, nesse caso aqui, a gente está considerando apenas a variação do número de indivíduos no período, então nesse determinado tempo, e não no tamanho da população. Então, quando você considerar a variação do número de indivíduos em relação àquele tempo, aí nós vamos relacionar de fato com a taxa de crescimento populacional absoluto. Então, por isso que eu coloquei lá anteriormente o TCA. Então, esse TCA, que é a taxa de crescimento absoluto, ele é referente à variação do número de indivíduos no período. E aí, o que acontece? Aí nós temos aqui, né, a fórmula que eu tenho aqui NF, né, menos NI. Esse NF corresponde ao número de indivíduos no final daquele período, e o NI é o número de indivíduos no início daquele período, né, onde eu vou dividir pelo tempo. Então, aqui vai ser a duração do período. E aí, como que vai funcionar? Eu tenho aqui uma tabela onde eu estou mostrando aqui um tempo, né? E eu estou mostrando aqui o número de bactérias, né? Em um determinado meio de cultura. E aí, o que acontece? Eu tenho aqui, né, uma população A e a população B. Lembrando que essa população é em relação às bactérias. Em relação ao crescimento bacteriano, tá? E aí, essa tabela está mostrando para nós, né, os resultados da análise de duas populações, né, de bactérias. Então, tem as bactérias lá da população A e tem as bactérias da população B. No início da população A, eram 10.000. Após 3 horas, esse número, né, ele já foi para 40.000. Então, aí temos que observar o início do período e depois o final, né, desse período, com relação a esse tempo que aí foi proposto. E aí, o que acontece? Como a fórmula para mim saber essa taxa de crescimento absoluto, né, eu vou precisar usar essa fórmula, NF menos NI sobre T. Aí, eu vou fazer o quê? Primeiro, eu vou calcular o TCA, ou seja, taxa de crescimento absoluto dessa população A. Vou fazer o quê? Esse NF vai ser o número final. O que é o número final? 40.000. Menos o NI, é o número inicial, que é 10.000. Então, 40.000 menos 10.000, né, vai dar 30.000. E aí, eu vou dividir pelo tempo, né, que no caso, 3 horas. Que ele tá dizendo, após 3 horas, então esse tempo é 3 horas. Aí, né, 40.000 menos 10.000, 30.000. Dividido pelo tempo, aí eu vou obter 10.000. Aí, 10.000 o que, professora? Indivíduos, né, por hora. Por que por hora? Porque aqui o tempo está me relacionando a hora. Então, significa dizer o quê? Que nesse período aí considerado, a mesma coisa, né? Antes de eu ir para a conclusão, a mesma coisa vai acontecer com a população B. Então, você vai pegar, né, um número final, que é 500.000, menos o número inicial, que é 200.000. Então, 500 aí menos 200 vai dar 300.000, que aí eu vou dividir pelo tempo que é 3 horas lá, aí eu vou obter, no caso, 100.000. 100.000 o quê? Indivíduos por hora. E aí, o que a gente percebe aqui nessa tabela, né? Nessa situação aqui dessa população? Nesse período aí considerado, que é o período aí de 3 horas, o número de bactérias, né, da população B aumentou, né, 10 vezes mais do que a população A.
Então, a gente viu como assim, professora? Esse TCA em relação à população A, nós encontramos 10 mil indivíduos por hora. Aqui na população B, nós encontramos 100 mil indivíduos por hora. Então, né, a gente percebe que o número de bactérias aqui na população B aumentou 10 vezes mais do que na população A. Então, a população B, ela era inicialmente maior, né? Aí, como a população B ela era inicialmente maior, será que ela cresceu proporcionalmente mais rápido que a população A, que a gente viu? E aí? Aí, nesse caso, a gente, para conseguir responder essa pergunta, aí a gente já tem que compreender, incluir, né, nos cálculos que a gente for fazer, o tamanho inicial de cada população para obter a taxa de crescimento relativo. Que aí nós teremos aqui a taxa de crescimento relativo, que aí eu vou utilizar a mesma fórmula NF menos NI, que é o número de indivíduos no final do período, o número de indivíduos no início do período, que aí eu vou dividir pelo número de indivíduos no início do período e depois dessa divisão vou ainda dividir esse resultado dessa divisão, vou dividir aqui pelo tempo, né? Ou então, que no caso aí que é uma expressão matemática, poderia, como aqui é uma divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vai dar no mesmo a questão do resultado. Então, essa taxa de crescimento populacional relativo, ela é a variação de números de indivíduos de uma população, quando eu estou relacionando essa população com um número inicial, né? Porque aqui eu estou relacionando esse número inicial pelo fato dele ser o ponto crucial nessa taxa de crescimento. Então, aqui ele se repete, aqui também ele se repete. Então, nessa taxa de crescimento relativo, o ponto X aqui vai ser o número inicial de indivíduos, tá? Sendo assim, aí a gente vai ter essa outra maneira, né, como eu mostrei para vocês. E aí, o que acontece? Nesse processo vai ser a mesma coisa. A diferença é que a gente vai, né, pegar no caso aqui, a população A. Quem era o número o número no final? 40 mil. O número no início? 10 mil. Então, 40 mil menos 10 mil dividido, né, pelos 10 mil, que é o final, aqui, o início, ó, pelos 10 mil. E depois dividido por 3 horas, que foi o tempo, tá? Então, é isso que a gente precisa entender. Então, nessa divisão, em relação à população A, nós obtivemos um indivíduo por hora. Na população B, a gente já, né, 0,5 indivíduo por hora. Então, foi meio indivíduo por hora na população B. Então, o que a gente percebe? Que esse cálculo aí relativo, né, dessa taxa relativa, indica que a população A, aí sim, cresceu, né, em ritmo mais acelerado do que a população B, né? Embora o número de indivíduos acrescentado a ela, no período considerado, tenha sido 10 vezes menor. Então, a gente viu aqui que na taxa de crescimento absoluto, a população B cresceu 10 vezes mais do que a população A. Na taxa de crescimento relativo, já foi ao contrário. A população A cresceu em um ritmo mais acelerado. Não falou quantas vezes mais, só falou que foi em um ritmo mais acelerado. E aí, né, dentro dessa situação, a gente não pode deixar de falar sobre a taxa de natalidade, né, e a taxa de mortalidade. Por quê? Porque, pessoal, o crescimento de uma população, né, em um determinado intervalo de tempo, pode ser 3 horas, pode ser 5, não importa, em um determinado intervalo de tempo, ele resulta, né, fundamentalmente na interação de 2 aspectos populacionais, que é essa natalidade, né, que é o número de indivíduos que nascem, até comentei com vocês anteriormente, e também a mortalidade, que é o número de indivíduos que morrem, né, que no caso é o número de óbitos naquele tempo considerado. E aí também uma outra coisa que vocês precisam entender, ó, taxa de mortalidade, número de óbitos, e taxa de natalidade, número de nascimentos. Então, o que a gente precisa entender é que existem, sim, outros fatores que
pode, de uma certa forma, ocasionar, favorecer essas taxas. E quais são esses outros fatores? Que nem essas taxas, vai favorecer o tamanho da população, porque, como eu falei para vocês, a taxa de natalidade, em relação aqui, ó, essa taxa de crescimento populacional, ela está relacionada também com a taxa de natalidade e a de mortalidade, né? Então, como eu tinha dito, que essa taxa de crescimento populacional, ela é uma variação ou do aumento ou da diminuição daquela população. A taxa de natalidade e a de mortalidade vai favorecer. E aí tem outros fatores que também favorecem. Quais são esses fatores? É a emigração, né, que é a saída de indivíduos daquela população, e a imigração, que no caso é a entrada. Então, não esqueça essas duas diferenças. Tem imigração, entrada. Emigração é a saída. E aí, para nós, seres humanos, o que acontece? A gente diz que a taxa de natalidade é o número de criança nascida, né, num período de ano, para cada 1.000 habitantes da população. E aí, nós temos aí o número de nascimentos, né, para cada 1.000 habitantes, né, de uma população. E aí, a taxa de mortalidade é o número de óbitos, né, de mortes, né, ocorridos naquele período de um ano para cada 1.000 habitantes. Então, tanto a natalidade quanto a mortalidade é relacionado a para cada 1.000 habitantes, viu? E ainda tem uma outra situação que a gente precisa entender. As taxas de mortalidade costumam ser detalhadas por faixa de idade, né? Aí tem a taxa de mortalidade infantil, que é o número de óbitos de crianças que é com idade menos de um ano, né, por 1.000 nascidos novos no período de 12 meses, né, que é correspondente a um ano. Então, é isso que a gente precisa compreender dentro dessas taxas. Não é só saber a fórmula, mas tem que compreender o porquê. Então, recapitulando, a taxa de crescimento relativo, né, ela vai se preocupar, de fato, com a variação de indivíduos, né, em um determinado período, e não em relação ao tamanho, já que ela já vai ser a variação de indivíduos de uma população, mas relacionado ao número inicial. Então, aqui o foco vai ser relacionado ao número inicial, viu? Então, nos veremos daqui a pouco no Zoom, com a nossa continuação da aula em tempo real. Então, até daqui a pouco.